Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, então, para mais um encontro, para falarmos sobre leis penais especiais. Estamos falando sobre Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, mais precisamente sobre os crimes contra o consumidor. Vejam que não são crimes praticados por consumidores, certo? Os crimes praticados por consumidores são crimes previstos no Código Penal. É estelionato, é furto, é apropriação indébita, uma série de delitos. Aqui são crimes em que o consumidor é vítima, certo? Vítima. Dito isso, nós estamos então agora no artigo 64, certo? Artigo 64. O artigo 64, mais uma vez, tem uma característica muito tradicional nessa lei, pelo menos no seu início. Deixar de comunicar. Estamos falando de um crime omissivo, certo? Um crime que se caracteriza por um deixar de fazer, certo? Deixar de fazer. Se é um crime que se caracteriza por um deixar de fazer, a gente sabe que é um delito que não admite tentativa. Como é que a gente sabe que é um crime que não admite tentativa? Fácil, amigos, porque ou o sujeito deixa de comunicar e cometeu o crime, consumou o delito, ou ele comunicou. E se ele comunicou, não é crime nenhum. Mas é deixar de comunicar a quem? Ao vizinho, ao cachorro, ao... Não. É a autoridade competente e aos consumidores. A nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Então vejam que agora, em primeiro lugar, diferente do artigo 63, agora não é omitir dizeres que ficam em lugares específicos, ou sinais que também ficam em lugares específicos. Não é isso. Agora, amigos, é deixar de comunicar, é um simples ato formal de falar. Mas nada impede que essa comunicação também seja através de um ofício, certo? Através de um requerimento para as autoridades. Vai até os bombeiros, preenche um formulário, se não faz isso, comete crime. Claro que aos consumidores, né, geralmente não há esse padrão. Nocividade é o que faz mal, periculosidade é o perigoso. De produto cujo conhecimento, e agora olhem, essa palavrinha aqui é uma elementar do tipo penal. A importância dela, então, conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Conhecimento por quem? Pelo agente. Ou seja, o produto está ali, exposto à venda. Está tudo certo. Toma-se conhecimento, por exemplo, amigos, pela imprensa ou por qualquer outro modo, de que aqueles produtos são nocivos, são perigosos. A partir desse momento surge a obrigação do sujeito de fazer a comunicação. Se ficar demonstrado que ele não fez, o crime está configurado, certo? Se estiverem investigando a nocividade ou periculosidade,
mas ainda não se tem a certeza que o produto é nocivo ou perigoso, a conduta não é criminosa. Se o sujeito tem dúvida da nocividade ou periculosidade, a conduta não é criminosa. Esse crime só admite dolo direto. Tem que ter a intenção de não comunicar. Geralmente o objetivo é vender mais. Isso é importante vocês saberem. Certo? Cuidado em relação a esse ponto. Fica provado posteriormente, ele não cometeu o crime, mas se depois de comprovada a nocividade, ele não agir com as cautelas que tem que agir, comunicando, o crime aconteceu. Mais uma vez, a pena é de detenção. O mínimo é 6 meses a 2 anos e multa. Óbvio, é uma infração de menor potencial ofensivo. Sem mistério, sem problemas, certo? Tudo tranquilo aqui. Temos um parágrafo único. Detalhe importante. Esse crime é punível somente na forma dolosa. Não tem forma culposa. Então, se ele fica sabendo posteriormente da nocividade, fica sabendo posteriormente da periculosidade, certo? Ele fica sabendo disso. Fica sabendo disso. Nocividade, periculosidade. Mas por uma negligência, por não ser muito atento às coisas, acaba não comunicando, ele pode sofrer multas administrativas, mas não será crime contra o consumidor, exatamente pela ausência de previsão legal. A pena mínima é 6 meses, a máxima é 2 anos, cumulada com multa. Tem que saber que é cumulada com multa, certo? A multa vai junto. Se vier condenação, então isso é importante que se saiba, se vier condenação, nós temos que saber que a condenação vai acarretar pena privativa de liberdade, que provavelmente vai ser substituída por pena restritiva de direitos e a multa. Certo? Está aqui, GCRIM, né? Temos um parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas. A pena aqui de cima. 6 meses a 2 anos e multa. Quem deixar de retirar do mercado, é um crime omissivo. Logo, também não admite tentativa. Só que tem um detalhe. É possível que a pessoa retire do mercado, prestem atenção, é possível que ela retire do mercado e mesmo assim cometa o crime. Porque a lei exige o quê? Elementar do tipo. Imediatamente. Não fala aqui em 1 hora, não fala aqui em 2 horas, não fala aqui em 24 horas. Então, na tua prova, a palavra que vai aparecer, ou, obviamente, deixar de aparecer, certo? É a palavra imediatamente, que é exatamente ela que vai determinar se a conduta é típica ou não. Imediatamente. Quando determinado pela autoridade competente os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo. Então, daqui a pouco, olha as situações que eu posso pensar aqui, pessoal, tá? Primeiro lugar, o sujeito
percebeu a nocividade e a periculosidade dos produtos. Comunicou à autoridade competente. Cometeu o crime do 64? Não. Porque só seria se ele soubesse posteriormente e não comunicasse. Comunicou, não cometeu o crime do 64. Bom, as autoridades determinam a retirada do mercado desses produtos. O sujeito simplesmente dá de ombros e vai embora. Simplesmente dá de ombros e vai embora. E aí, pessoal? E aí que eu quero que vocês percebam e se deem conta que, embora ele não cometa o 64 caput, ele está cometendo o 65. Certo? E se por acaso ele não comunicar, depois de saber da nocividade, a autoridade flagrar isso, determinar a retirada e ele não retira. Aí, meus amigos, ele vai responder em concurso material. Ele vai responder 2 vezes pelo crime do 64. Uma pelo caput, que vocês estão vendo ali, certo? Uma é pelo caput e a outra é pelo parágrafo único. Ele responderá pelas 2 condutas, pelos 2 comportamentos. Certinho? Muito bem. Esses crimes são crimes que o Código de Defesa do Consumidor ele considera, inclusive, crimes mais tranquilos. Se bem que não dá para dizer que existe algum crime aqui de elevada gravidade, mas é bom que a gente tenha isso em mente. A gente entra agora no 65, e o 65 ele é muito importante. Porque, para começar, finalmente a gente sai daquela mesmice de crimes omissivos. Agora nós temos, deixa eu só arrumar isso. Executar. O que é executar, amigos? Fazer. Agora nós estamos diante de um crime. Olha o nome. Comissivo. Então agora vocês sabem qual é a diferença de um crime comissivo para um crime omissivo. Crime comissivo decorre de um fazer. Crime omissivo decorre de um não fazer. Certo? Esse é um comissivo, é uma ação. Esse é uma ação. Certo? Logo, esse crime que vocês estão vendo aqui no quadro, ele admite tentativa. E é claro que o crime tentado tem pena menor que o crime consumado. O Código Penal diz que crime tentado possui pena reduzida de 1 a 2 terços. Certo? Pena reduzida de 1 a 2 terços. Então é muito importante cuidar isso, tá? Executar serviço. E agora olhem aqui o que eu vou botar. De alto grau de periculosidade. Isso aqui é um elemento, né, que tem uma subjetividade. O que é alto grau de periculosidade?
Isso aqui tem uma natureza normativa. O juiz vai ter que analisar o caso concreto para ver se realmente esse serviço tem uma alta periculosidade ou não. Geralmente, produtos específicos, elementos elétricos podem adentrar nessas categorias pelas consequências, né? Pelos danos que podem advir, certo? E agora olhem o que eu vou botar aqui em verde. Olhem o que eu vou pôr em verde. Contrariando determinação de autoridade competente. Certo? Ou seja, amigos, existe um conjunto de regras. Não está dizendo que é proibido exercer serviços de alta periculosidade. Já pensou se ninguém pudesse exercer serviços de alta periculosidade? Já pensou? Já pensou? Então é claro que as pessoas podem, capacitadas, exercer serviços de alta periculosidade, não há dúvida com isso. O crime está na segunda parte. Entendeu? Quando vai contrário às determinações das autoridades. Aqui sim, certo? E a gente pode, inclusive, pessoal, nessas questões aqui, certo? Nessas questões aqui, nós podemos, inclusive, nos dar conta de equipamentos de proteção individual ou qualquer algo do gênero assim que contribua, né, que possa gerar um perigo de dano para alguém. Vejam que não é um crime de dano. Não se exige aqui uma lesão ao bem jurídico. Não. Não está se exigindo aqui uma lesão ao bem jurídico. O que está se exigindo aqui é, na verdade, um perigo de lesão ao bem jurídico. Isso que está se exigindo. Que tenha um perigo, que gere um perigo. A pena, como sempre, é a detenção. A pena é a detenção de 6 meses a 2 anos, cumulado com a multa. É uma infração de menor potencial ofensivo. Só que nós temos um parágrafo primeiro. E eu queria falar com você sobre esse parágrafo primeiro. Primeiro, vamos fazer a leitura dele. Leiam comigo. As penas desse artigo, 6 meses a 2 anos e multa, são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. A gente chama isso aqui de... Não sei como esse amarelo vai aparecer para vocês na tela, mas eu acho que vai conseguir, vocês vão conseguir enxergar bem. Subsidiariedade. Ou seja, o sujeito que comete o crime do artigo 65, só o fato de executar serviço contrariando determinação de autoridade, o crime já aconteceu. Mas se além disso, por uma imprudência, por uma negligência, gera lesão corporal, ele vai acabar respondendo, amigos, por 2 penas. Ele vai responder pela pena
dos 6 meses a 2 anos de multa, que está aqui, e vai responder pelas penas do crime de lesão corporal, que está lá no Código Penal Brasileiro, no artigo 129. As penas aqui serão cumulativas. É isso que o artigo 65 quer dizer. Pode ser pior? Pode, porque ainda fala aqui em morte, ó. Ou seja, o sujeito comete esse crime do artigo 65, certo? Cometeu o crime que está ali, tranquilo, praticou, e em decorrência da prática desse crime ocasionou a morte de alguém. O nexo causal é claro. Responderá pelo crime do artigo 65 e também pelo crime de homicídio. Ou seja, não há absorção. Um crime aqui não absorve o outro. O sujeito responderá pelos 2 delitos. Ele responderá então pelos 2 crimes. Ficou bem claro isso para vocês? Brilhou a estrela? Brilhou a estrela? É isso, pessoal, é isso que eu quero que vocês cuidem, tá? Então não é difícil de entender. Bom, nós temos um parágrafo 2º, e esse parágrafo 2º leva um nome. Nós vamos chamar ele aqui, certo? Vamos por aqui, ó. Norma penal em branco homogênea. Norma penal em branco homogênea. Primeira coisa, vamos lembrar, o que é uma norma penal em branco? É uma norma que tem uma lacuna. É uma norma que exige uma complementação. É uma norma que exige um complemento. Sozinha ela não tem valor nenhum. Certo? E aí, uma vez eu falei para vocês em uma aula, eu dei como exemplo a lei de drogas. Eu disse para vocês que a lei de drogas, ela pune o tráfico de drogas, ela pune a associação para o tráfico de drogas, ela pune portar drogas, mas ela não diz quais são as substâncias consideradas drogas. Para isso existe uma portaria, que é a portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a portaria da Anvisa. Se está no rol da Anvisa, é droga, se não está, não é. Por que que nesse caso da lei de drogas, a gente chama de norma penal em branco heterogênea? Porque o complemento, primeiro, ele está em outra lei. Ele está em outra normativação. Não está na lei de drogas. E segundo, que a portaria tem valor menor do que a lei federal. Não é o caso daqui, do parágrafo 2º. Por que que não é o caso do parágrafo 2º? Porque o parágrafo 2º diz assim, ó, a prática do disposto no inciso 14 do artigo 39 dessa lei também caracteriza o crime previsto no caput desse artigo. Ou seja, ele também remete a um outro dispositivo legal, que seria o inciso 14 do artigo 39, só que é da mesma lei, logo da mesma hierarquia. Por isso, amigos, norma penal em branco homogênea. Afinal de contas, o que o inciso 14 do artigo 39 nos diz? Eu acho legal que a gente dê uma olhadinha. E é o que nós vamos fazer agora, né? Vamos dar uma olhadinha.
vamos ver o que ele diz. Vamos lá no 39. O 39 são práticas abusivas, onde ele diz: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, ou seja, é um rol exemplificativo. O que nós temos aqui são exemplos, podem existir outras práticas abusivas. E aí nós temos um monte de incisos, o que nos interessa é o 14. E o que o 14 diz? Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou em serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Concorda que isso pode gerar um problema? Se gerar algum perigo ali, pode ocasionar um dano muito grande. Lembram o Botkiss? Tudo bem, Botkiss foi um caso de incêndio, mas eu não me recordo se tinha superlotação, certo? E aí como é que isso pode vir na prova? É isso que eu acho interessante. Como é que a prova pode perguntar para vocês algo sobre isso? A prova pode vir, meus amigos, trazendo assim: permitir o ingresso em estabelecimento comercial, um número maior de consumidores, fixado pela autoridade administrativa como máximo, configura crime contra o consumidor. Muito aluno vai responder errado. Por quê? Porque ele só se limitou a ver a partir do artigo 63. A lista que está do 63 para baixo. Só se limitou a isso, do 63 para baixo. E aí o que aconteceu? Ele não resolveu não olhar o 39, inciso 14. Só que o 39, inciso 14 é uma conduta típica. Detenção de 6 meses a 2 anos de multa. É a pena do caput, então tu tem que saber. Certo? Então, lembrem do 14 também. Lembrem que o crime também pode incidir aqui. Ok? Voltamos lá para onde nós estávamos, que é o 65, né? E a gente entra no mais famoso de todos agora. Agora é o mais famoso de todos, que é o artigo 66. Só que para falar do mais famoso, vamos dar um bloco novinho para ele, né? Então é hora agora de tomar um cafezinho, tomar uma aguinha, tomar um chazinho, dar uma relaxada e daqui a alguns minutinhos então nós estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu, meus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Uhum.